que Ele nos concede de estarmos reunidos. Você é muito bem-vindo para juntos celebrarmos ao nome do nosso Deus. E hoje eu vou falar a respeito de quase verdade. O perigo com a sua verdade. O perigo com a minha verdade. Essa semana, conversando com a minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, tu está tão magrinho, tu está tão pálido, tu está te alimentando bem, tu não está doente? Eu disse: mãe. Daí ela disse: não, sabe que eu recebi um vídeo, porque a minha mãe agora está moderna, né, 87 anos, então ela recebeu um vídeo no WhatsApp de alguém que enviou um médico falando que você precisa todos os dias comer banana, maçã e tomar leite. Se você quer viver uma vida boa e uma vida longa, você precisa todos os dias comer banana, maçã e tomar leite. Eu olhei para a cara da minha mãe e me lembrei do tempo que eu era guri, que a minha mãe socava gemada em nós. Vocês conhecem gemada? E ela botava ainda na xícara, botava eu e meu irmão, aquela coisa cheia de açúcar cristal, aquele grosso, uma gema de ovo, e botava nós a bater. E depois que batia, ela pegava leite quente com Marcela. E toma, tu é muito magrinho. E continuei magrinho a vida toda. Mas não posso nem me lembrar do cheiro. Daí eu olhei e disse para a mãe: mas mãe, eu já disse para a mãe que tem médico que diz que deve comer banana, maçã e tomar leite. E tem outro médico que diz que não se deve tomar leite. Você já deve ter reparado que hoje, para tudo que é lugar que você olha, você vai perceber alguém lhe dizendo como você deve viver. Hoje você vai perceber que existe tantas crenças na nossa cultura, existe tantas verdades, existe tantas pessoas dizendo como nós devemos viver a nossa vida, o que é verdade, e muitas delas parecem verdade. Muitas delas parecem ser verdadeiras. Algumas quase são verdades. Mas no fundo, não são verdades e acabam trazendo prejuízo às nossas vidas. Por isso que isso levanta uma questão muito importante nos dias de hoje. O que é a verdade? O que é verdade? E essa questão é a mesma pergunta que Pôncio Pilatos, o governador romano, fez quando os líderes judeus levaram Jesus preso para que ele o julgasse e o condenasse à morte. E ele começou a arguir a Jesus, perguntar a respeito de Jesus, queria saber algumas informações. Então João registra no verso 18, no capítulo 18 do seu evangelho, que ele faz um monte de perguntas a Jesus e Jesus responde a ele em um determinado momento assim: para isso eu nasci, disse Jesus. Eu vim ao mundo para dar testemunho, para testemunhar da verdade. E ele diz: todos que são da verdade me ouvem. E então Pilatos faz uma pergunta crucial: o que é a verdade? O que é a verdade? Talvez seja uma das perguntas mais importantes que nós precisamos saber responder nos dias de hoje. O que é a verdade? E a minha definição que eu quero dar para você de verdade é uma definição mais comumente aceita, que a verdade é absoluta. A verdade não só é absoluta, mas ela é constante. Ela é verdadeira para todos, em todos os lugares, em todo o tempo. O que é verdade hoje foi verdade há 1000 anos atrás e será verdade daqui a 1000 anos. Isso é verdade. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas confundem verdade com a sua perspectiva. Nós temos uma tendência a confundirmos verdade com a maneira como nós percebemos a vida. A verdade, ela é absoluta, ela é única, mas as nossas perspectivas são diferentes.
A maneira como você percebe, como eu percebo, são diferentes. Por isso, o maior desafio que eu e você hoje corremos e precisamos superar é quando eu e você somos tentados, levados a confundirmos a maneira como a gente vê com o que é verdade. Confundirmos como nós entendemos e percebemos as coisas, a nossa perspectiva com a verdade. Porque, gente, vamos ser honestos. Se você acreditar que a sua perspectiva é a verdade, a gente pode começar a acreditar que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Porque se nós confundirmos verdade com a nossa perspectiva, podemos acabar confundindo e dizendo que o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E se a única verdade única para mim, para você, é a sua perspectiva, isso é você que determina. Você acaba determinando a sua verdade. Você acaba ditando o que é verdade para você. Então, se para mim as coisas soam certo, se para mim as coisas parecem certo, então deve ser verdade. Se eu acho que parece certo, se eu acho que é correto, então é verdade. E vamos ser honestos, hoje é o que a cultura diz. Hoje é o que o sistema nos ensina, é o que nós somos levados. Nós somos levados a dizer, se você acredita, se você acha que é certo, fale a sua verdade, promova a sua verdade, espalhe a sua verdade, viva a sua verdade. Porque afinal de contas, a sua verdade é quem você é. Você tem a sua verdade. Mas eu quero colocar uma questão aqui. E se a sua verdade for uma armadilha? E se a minha verdade está equivocada? E se não for realmente verdade o estilo, a verdade que você está vivendo? E se for um erro? E se for um perigo? Ah, mas para mim parece certo. Não, mas para mim está correto. Eu sinto que tem que ser assim. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14. Há certos caminhos, há certa maneira de viver a vida que parecem perfeitos. Deus está dizendo, existem certas maneiras de viver a vida que parecem certas ao homem, às pessoas, ao ser humano. Mas, existe um mas. Existem caminhos que parecem certos, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Quem anda nesse caminho vai quebrar a cara. Quem anda nesse caminho vai se dar mal. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você, em outras palavras, só porque algo parece certo para você, não torna isso verdade. Só porque algo parece certo para mim, não faz disso verdade. Por isso, nós precisamos olhar de uma maneira clara o que Deus nos diz sobre a verdade. E Ele nos diz duas coisas através da sua palavra. Primeiro, só porque você acredita em algo, não significa que isso seja verdade. Só porque você acredita em algo, não significa que isso seja verdade. Você concorda com isso? Gente, até pouco tempo atrás, durante muitos séculos, a humanidade acreditava que a Terra era plana. Se bem que hoje, de uns tempos para cá, tem uns cabras aí dizendo que a Terra continua sendo plana. Mas durante muitos séculos, as pessoas achavam que a Terra era plana. Inclusive, na época das grandes navegações, eles tinham medo de chegar na beira do precipício e cair.
Todo mundo acreditava que a Terra era plana, só que a Terra nunca foi plana. Acreditar em algo não significa que seja verdade. Imagine que você vai fazer a sua primeira viagem de avião para a Europa. E você está animado e você está na fila de embarque. E daí passa um garoto, um moleque, 20 anos, todo metido, com um cap de piloto de avião. E você ouve ele conversando com o cara do lado dele e ele diz assim: hoje eu levantei me sentindo piloto de avião. Eu acredito que eu sou um bom piloto de avião. E daí o cara pergunta para ele assim: tá, mas tu já pilotou, já voou alguma vez? Não, nunca voei. Mas eu acredito piamente, eu me sinto um piloto de avião. Você entraria nesse avião? Sendo bem honesto, você entraria num avião de alguém que nunca pilotou, mas sente, acredita que é um piloto? Gente, só porque você acredita em algo, isso não significa que seja verdade. É esse o ponto que eu quero que você entenda, porque hoje nós somos levados a sentir, a pensar as nossas verdades. É óbvio que o que você passou, o que você vivenciou, importa. A sua perspectiva, a sua história, ela tem, não podemos deixar, ela é real. O que você vivenciou, o que você experimentou, o que você passou é real, é válido. Mas é fundamental que você entenda que o que você vivencia, o que você vivenciou, o que você sente não equivale, não é a verdade absoluta. Ah, mas eu passei assim, eu tenho essas experiências, isso para mim é verdade. Será? É isso que nós precisamos entender, porque hoje a tônica da nossa sociedade é: siga o seu coração. Siga o seu coração. O que o teu coração está te dizendo? O que o teu coração está inclinando você a fazer? O que o seu coração diz? Siga o seu coração. A gente vê muito isso em filme, né? Um conselho: siga o seu coração que você vai encontrar a verdade. Siga o seu coração que você vai encontrar as coisas boas, as coisas certas. O seu coração levará à verdade. Será? Vejam o que a Bíblia diz. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. O nosso coração, ele nos engana mais do que qualquer outra coisa, e o nosso coração é extremamente perverso. E aqui existe uma pergunta: quem de fato sabe o quanto ele é mau? Gente, a cultura diz: siga o seu coração, porque se você encontrar o seu coração, você vai estar bem, porque o seu coração é bom. Mas isso é mentira. Sem Deus o meu coração, sem Deus o seu coração é mau. Sem Deus o nosso coração é perverso. Nós precisamos que o nosso coração seja redimido, transformado, curado, porque o nosso coração nos levará ao erro muitas vezes. E você sabe disso, porque o seu coração, se você já viveu algum tempo, já lhe levou muitas vezes a cometer erros. E vai continuar, porque sempre que eu e você deixamos que os nossos sentimentos determinem a nossa verdade, isso acaba mal. Sempre que você deixa que os seus sentimentos determinem o que é verdade para você, isso vai colocar você em apuros. Por quê? Porque os nossos sentimentos mentem. Porque o nosso coração mente para nós mesmos. E você sabe que isso é verdade. Você sabe. Eu já falei aqui inúmeras vezes que uma das minhas áreas de luta é o trânsito.
E vira e mexe, está cada vez mais difícil. Vira e mexe, minha esposa Eliane diz assim, calma, calma, calma. Porque eu digo para vocês que se eu seguisse a minha verdade, se eu seguisse os meus sentimentos, quando o cara faz algo deliberadamente e me corta, achando que ele está no direito, a minha verdade é meter o meu carro em cima, bater naquele infeliz, porque afinal de contas ele fez errado e eu estou certo. Se eu dissesse para vocês que quantas vezes eu pensei assim, eu tenho seguro, eu vou abençoar esse amaldiçoado. E vou descer ainda e vou fazer uma imposição de mão santa. Essa é a minha verdade. Ele fez errado. Esse é o meu sentimento. E ele merece uma fechada. Ele merece meter o carro em cima. Só porque parece certo, não significa que esteja certo. Por isso, se você entender isso, você vai perceber como é perigoso quando eu transformo a minha própria verdade como a verdade única. Como é perigoso acreditar na minha própria verdade como único. Isso é extremamente perigoso. Porque, gente, se a verdade não for algo constante, se a verdade não for algo absoluto que serve para todos, em todos os lugares, em todos os tempos, se a verdade se tornar algo relativa, se a verdade mudar conforme a circunstância, conforme o tempo, conforme a vontade, o sentimento das pessoas, isso traz prejuízo. Por isso, o perigo de você viver segundo a sua verdade é muito grande. Se você viver a sua vida segundo a sua verdade, a primeira coisa é que não vai existir verdades absolutas que se apliquem a todas as pessoas. Você simplesmente vai dizer assim, olha, para você pode não ser verdade, mas para mim é verdade, eu vou viver assim. Esse é o meu jeito, você acha o que você acha, eu acho o que eu acho. Se você deixar viver a sua verdade, a moralidade se torna algo subjetivo. Por quê? O que é certo e o que é errado depende. Depende. Para você é errado isso, mas para mim não é errado. Se você viver a sua verdade, no fundo é a sua percepção. É o que você vê, é o que você sente, é o que você pensa que determina o que é verdade. Então, em outras palavras, você se torna a fonte da verdade. Você se torna a sua verdade. E se eu decido que é verdade para mim, uma banana para ti, se você me questionar. É verdade para mim e você não tem que se meter e nem questionar a minha verdade. Não é isso que vivemos hoje? E sabe o que é interessante? Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu. Vejam o que Paulo alertou há 2000 anos atrás. Observem a atualidade desse texto. Ele diz assim, pregue a palavra de Deus. A primeira coisa que ele diz assim, não pregue os seus sentimentos. Não pregue as suas opiniões. Não pregue a sua perspectiva, como você vê as coisas. Não. Vocês precisam pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca muda. A palavra de Deus é viva. Por isso ele diz, vocês devem pregar a palavra de Deus. Vocês devem corrigir, repreender e encorajar com paciência e bom ensino. E ele diz então, pois virá um tempo, vai chegar uma época em que as pessoas
já não escutarão o verdadeiro ensino. As pessoas não vão querer ouvir a verdade. E o que as pessoas vão fazer? Elas vão seguir os seus próprios desejos. Elas vão criar as suas verdades. E buscarão mestres, professores, pessoas que simplesmente lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Só querem ouvir aquilo que satisfaz, aquilo que não confronta, aquilo que lhe traz afirmação na sua verdade. E ele termina dizendo: e eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Eles vão rejeitar a verdade e vão acreditar em lendas, em fábulas, em abobrinhas, em achismos, em teorias, em influenciadores e em tantas outras coisas. É isso que Paulo está dizendo. Por isso eu quero que você perceba uma coisa. Muitas vezes o que você, o que eu, o que nós queremos ouvir, muitas vezes é diferente do que nós precisamos ouvir. Muitas vezes o que você quer ouvir é diferente do que você precisa ouvir. Alguém fez algo errado para você, alguém lhe prejudicou, alguém lhe feriu. O que você quer ouvir? Você tem o direito de ficar bravo. Você tem o direito de ir lá e resolver esse negócio. Você tem o direito, porque afinal de contas você é uma vítima. Ele que lhe feriu primeiro. E depois de que ele fez com isso com você, você deve fazer ele pagar por isso. É isso que a gente quer ouvir. Mas o que a gente precisa ouvir é Jesus nos ensinando a não pagar o mal com o mal, a perdoar. Você quer ouvir? É meu corpo. Eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. E ninguém tem nada com isso. Mas o que você precisa ouvir é que se você pertence a Cristo, se você é um homem ou uma mulher de Deus, o seu corpo pertence a Deus, pertence a Cristo. Você quer ouvir? A gente não é casado, mas a gente se ama. A gente não é casado, mas a gente se entende. E se a gente se gosta, se a gente se ama, a gente pode fazer o que quiser sexualmente falando. Mas o que você precisa ouvir é que o sexo é uma dádiva, um dom, um presente de Deus para um homem e uma mulher que se unem na aliança do casamento. Talvez, para você isso é... Mas é o que você precisa ouvir. Talvez você queira ouvir: eu só estou olhando um pouco. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou tocando, eu não estou machucando, eu não estou me ouvindo. É apenas eu aqui no meu silêncio, do meu quarto, no meu tranquilo, vivendo a minha vida. É um pouco de pornografia, não tem mal nenhum. Mas o que você precisa ouvir é que isso é pecado e ofende a santidade de Deus. Porque Deus é santo. E eu falei dia desses atrás que o diabo, o inimigo, lhe engana, porque isso é um laço que vai destruir a sua vida e vai destruir tudo o que você valoriza. Tudo que tem valor na sua vida pode ser destruído por isso. Você quer ouvir? Não é minha culpa. Eu nasci assim. Eu tenho, o que eu vou fazer desde criança? Eu tenho essa tendência, eu não posso mudar isso. Essa inclinação, esse desejo, essa vontade, essa maneira de olhar. Mas o que você precisa ouvir é que Deus lhe diz que o que você experimenta, o que você sente, não determina quem você é. Você precisa ouvir que Deus está lhe dizendo que você não é algo que alguém fez com você.
Você não é alguém que sofreu na mão de alguém, não. Você não é o que dizem que você é sobre você. Você nem mesmo é aquilo que você sente sobre você. Você é quem Deus diz que você é. E se você é um homem, uma mulher de Deus que entregou a sua vida, você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por isso, o que queremos ouvir muitas vezes, se relativizarmos a verdade, é diferente daquilo que precisamos ouvir. A verdade não é algo que só porque eu acredito, não significa que seja verdade. E a segunda coisa é que a verdade não é apenas algo que a gente acredita. A verdade não é apenas algo em que acreditamos. A verdade é alguém que seguimos. A verdade não é apenas algo que se acredita, mas alguém que a gente segue. Jesus, inquirido pelos discípulos, certa feita, quando perguntaram para ele: Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Observe que Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Eu sou um caminho. Ele não disse: eu sou uma verdade. Não. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é claro nisso. E aqui que está o grande problema nos dias de hoje. Na verdade, não é nos dias de hoje, sempre foi assim. As pessoas amam Jesus. Ixi, a gente vê muita gente na internet: eu amo Jesus, os ensinamentos de Jesus, a bondade de Jesus. Alguns chegam a dizer assim: estão julgando, estão criticando, Jesus não fez assim, Jesus fez assado. Mas quando Jesus fala da sua exclusividade, eles não têm problema nenhum com o amor de Jesus. Eles não têm problema nenhum com Jesus bondoso, que curava, que recebia, que tratava todo mundo bem. Mas quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Epa, para lá. Daí já está querendo pegar muito pesado. Ninguém tem o direito de dizer o que eu tenho que fazer. Ninguém tem o direito de me dizer como viver a minha vida. Ninguém tem o direito de me dizer o que é verdade, porque isso já é, para aquele tempo, isso será. Ele é Deus. Existe um Deus. Gente, o universo, o cosmos, nós todos somos criação de Deus. E Deus estabeleceu valores e princípios porque Ele foi quem criou todas as coisas. E quando eu e você nos metemos a besta, achar que não existe um Deus e queremos brincar de Deus e estabelecemos as nossas verdades em detrimento da verdade de Deus, nós vamos quebrar a cara. Jesus é o verbo vivo de Deus que encarnou. Jesus é a verdade de Deus que se fez homem, se fez gente, se fez carne. Por isso eu vou dizer uma coisa muito radical. E me perdoe se você pensa diferente, mas é problema seu. Se o que eu sinto, se o que eu penso, se o que eu quero é contrário, é diferente da palavra de Deus, então não é verdade, é uma mentira. Simples assim. Se o que você sente, se o que você pensa, se o que você quer é contrário ao que a verdade de Deus estabeleceu, você está vivendo uma mentira. Essa é a verdade. Se a verdade de Jesus
for diferente daquilo que você acredita, você precisa morrer para a sua verdade e viver a verdade de Deus. É isso que a Bíblia nos diz, que eu e você precisamos morrer para a nossa velha natureza, para a nossa velha. A Bíblia usa uma expressão carne, que é a inclinação que eu tenho, que você tem, que nós temos de ir para o mal, de ir para a autossuficiência, para virarmos as costas para Deus. Então, se você vive uma verdade diferente daquilo que Deus estabeleceu, morra para isso. Se a verdade de Jesus é diferente daquela que você acredita, morra para a sua verdade e viva de acordo com a verdade de Deus. Porque, gente, vamos ser honestos. Se nós não morremos para a nossa natureza pecaminosa, e em algum momento nós vamos sentir algo que não é vontade de Deus. Em algum momento nós vamos sentir algo que não é a verdade de Deus. Você vai sentir vontade, desejo de mentir. E para você mentir é a sua verdade. Gente, nesses anos como pastor, eu não fui chamado para ser advogado, para delegado de polícia. Eu não fui chamado para ser detetive. Não. Eu fui chamado para ministrar a verdade e falar para as pessoas que a mentira não é de Deus e que leva para o inferno. Então um monte de gente na cara dura, eu olhando para a cara do deslavado, estou sabendo que está mentindo. E eu digo, meu filho, minha filha, eu não estou aqui para provar, mas tem gente que se apega, porque a sua verdade o leva a mentir. Às vezes, o nosso sentimento é extremamente egoísta, interesseiro, orgulhoso, arrogante, prepotente, porque em algum momento você vai sentir vontade de julgar alguém, você vai ter vontade de ser Deus e botar no inferno, botar no céu. Você vai ser levado à luxúria, ao desejo, à cobiça, à concupiscência, aos desejos impuros. Em algum momento você vai ser levado, sentido a ter vontade de machucar alguém, de ralar com alguém, de ferrar com alguém. E é nessa hora que, se você não morrer para a sua verdade, morrer para a sua natureza, você se leva ao erro, ao engano. Começamos com Pilatos perguntando a Jesus: o que é verdade? E a Bíblia diz que ele está inquirindo Jesus, conversou com Jesus e ele não viu culpa nenhuma em Jesus. E João registra dizendo que ele perguntou a Jesus: o que é verdade? Perguntou Pilatos. E depois disso, ele saiu novamente para onde estavam os judeus. Ele saiu lá da sala do interrogatório, foi diante da turba, da multidão, e disse: eu não encontro nele, eu não encontro em Jesus motivo algum de acusação. Eu não encontro nada para condenar, para matar esse cabra. Contudo, ele diz, Pilatos está querendo fazer as coisas certas, Pilatos está querendo agradar gregos e troianos, Pilatos está querendo... E ele diz, contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Existia uma tradição que no feriado de Páscoa eles podiam soltar alguém condenado, perdoar, um perdão a alguém condenado. E ele diz, vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Mas olha a resposta da multidão. A multidão disse, em resposta eles gritaram, não, Jesus não, solte Barrabás, queremos Barrabás. E foi o que Pilatos fez. Pilatos acabou mandando açoitar e matar a Cristo e soltou a Barrabás. Por quê? Por que Pilatos libertou Barrabás? Porque é o que todos queriam.
era o que todos buscavam, é o que a multidão desejava. E eu quero dizer para vocês que infelizmente a multidão, a cultura continua hoje escolhendo o criminoso, continua hoje escolhendo a mentira, continua escolhendo o que engana, continua escolhendo o que é ruim, em detrimento da verdade de Deus. Então você e eu precisamos nos voltar para a única verdade, a verdade absoluta, porque do contrário, nós estaremos relativizando e vivendo a nossa verdade. Mas sabe qual é o problema? É que a verdade confronta. A verdade às vezes nos confronta. A verdade nos faz perceber realmente o que sentimos, o que pensamos, o que somos, e nós não gostamos disso. Essa é a razão. Porque a verdade muitas vezes pisa no pé. Se você está vindo a essa igreja, se você vai na igreja um ano todo, desculpe. Se você vem um ano todo na igreja, e se você não sente o seu pé sendo pisado, provavelmente a verdade não está sendo pregada. Porque a verdade nos confronta, a verdade nos mostra verdadeiramente o nosso estado, a nossa realidade. Por isso que muitas vezes é difícil de ouvir a verdade. Você está aí ouvindo algo que tocou na sua vida, mas a sua mente, o seu coração, o inimigo da sua alma está lhe relativizando, dizendo que isso é coisa de pastor, isso é coisa de antiquado, isso é coisa que não funciona, não é bem assim na minha vida, não é bem assim para os meus filhos, não é bem assim na minha casa, não é bem assim nos meus negócios, não tenho direito, não sabe o que eu estou passando, eu acredito diferente. Por que a gente faz assim? Porque a verdade exige que a gente mude. A verdade nos confronta e geralmente nos leva a mudar. Por isso que a gente quer ter a nossa verdade. Por isso que a minha verdade é atraente. Por isso que às vezes Deus usa a minha esposa do meu lado para dizer: calma, meu bem, não se estressa, não deixe esses perturbados tirar a tua paz, porque a minha verdade é meter o carro em cima. A minha verdade me faz ser um justiceiro do trânsito. E eu me sinto bem. Porque a minha verdade permite que eu faça o que eu quiser fazer. Talvez você está vivendo a sua verdade, porque a verdade faz você fazer o que você quer. Por isso que a multidão escolheu Barrabás. Por isso que os líderes religiosos preferiram Barrabás. A gente diz: como pode escolher um homem bom, que curava, que ensinava, que alimentava, que não fez mal nunca a ninguém, não matou uma mosca, por um assassino, por um terrível, um criminoso, um bandido, mentiroso, salafrário? Por quê? Porque se eu olhar para um salafrário, eu me sinto bem. Eu olhar para um ladrão, para um criminoso, eu até sou bom. Mas eu olhar para a verdade me faz eu me sentir mal. Olhar para Barrabás me faz sentir melhor que os outros. Por isso que Jesus nos diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero dizer a você que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade com amor. Jesus é a verdade amorosa. Jesus não é a verdade que quer nos ferrar, que quer nos destruir, que quer nos fazer sentir mal, não. É a verdade que diz: você está vivendo uma mentira, e eu quero que você olhe para mim e viva o melhor.
É uma verdade que transforma, não é uma verdade que condena, que aponta, não. Ele diz, não é eu que condeno, vocês mesmos vão se condenar se não se voltarem para a verdade. Jesus é uma verdade que liberta. Por isso, a grande questão hoje é, que verdade você está seguindo? Que verdade você está vivendo? E se você é um cristão, se você é um crente em Jesus, se você é um discípulo de Jesus, e se você está fazendo, se você está vivendo algo na sua verdade, que você sente, aquilo que você sente, aquilo que você quer, mas que é contrário à verdade de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa confessar. Você precisa morrer para essas coisas e se voltar para viver de acordo com a vontade dEle. Porque do contrário você vai se machucar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está seguindo essa verdade? Vamos orar, fique em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que nós não gostamos de ser confrontados. Se existe uma coisa que às vezes me irrita mais do que o cara que me fechou no trânsito, é quando a minha mulher olha para mim e diz, você é um pastor, você é um homem de Deus. Você não deveria sentir isso e nem ter essa vontade de meter o carro em cima do cara. E eu me irrito mais com a minha esposa, porque ela me confronta com a verdade. Talvez agora você esteja louco da vida, porque o Espírito Santo te confrontou, que você está vivendo segundo a tua verdade. Você está fazendo, pensando, agindo segundo a tua verdade. E você criou N racionalizações, N desculpas, porque na verdade você quer se sentir bem. Mas se você está vivendo, se você está fazendo algo, a sua verdade, se você sente, se você quer que é contrário à verdade de Deus, você precisa confessar, se arrepender e morrer para isso. Talvez você não é um cristão extremamente comprometido com Cristo. Talvez você nunca entregou o controle da sua vida a Jesus. E você tem vivido conforme as suas vontades, as suas verdades. Mas hoje você foi confrontado que existe um único caminho. Existe uma única verdade. E essa verdade não é algo que a gente acredita. É uma pessoa. É Jesus Cristo. E Ele disse, aquele que se voltar para mim, aquele que crer em mim, vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E eu gostaria de orar com você, que nessa manhã, reconhece que está vivendo a sua verdade em alguma área da sua vida. Mas que você quer morrer para isso e viver para Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está. Seja honesto, seja real. Se você talvez não entregou a sua vida a Jesus, é a oportunidade de fazer isso também. Faça, fale com Deus. Oramos. Pai, eis aí a vida dos teus filhos, as nossas vidas. E nós reconhecemos, Pai, que por todos os lados somos assediados, influenciados a vivermos verdades, a vivermos coisas que parecem ser verdade, que são quase verdade, mas que o resultado, o final disso é ruim, machuca, fere, destrói e por fim pode trazer a morte.
Mas agora, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo de Deus convença. Que o Espírito Santo de Deus agora mostre, esclareça, traga agora libertação, transformação. Quebra todo o engano, todo o sofisma, toda mentira. Que por acaso encontre lugar no coração, na mente do teu filho e da tua filha. E que deliberadamente nós escolhamos, decidamos viver a tua verdade e morrer para as nossas verdades. Porque, gente, Deus, não é só porque nós acreditamos em algo que aquilo é verdade. Nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Meu querido, minha querida, domingo que vem nós não estaremos aqui. Nós estaremos lá no nosso Família em Festa a partir das 9 horas. Gente, você precisa adquirir o ingresso para entrar lá, é o preço que a gente nos cobra lá. Se você por acaso não tem recursos, o dinheiro, fale com a gente. Fale com um dos pastores, fale com uma liderança. Nós queremos que todos vão, você leva o seu lanche, vai ser um dia bonito, maravilhoso, teremos o nosso batismo. E domingo que vem estaremos lá, e no próximo domingo começa o nosso evento de Natal. Gente, o nosso pessoal, apesar de tudo o que passamos, estão trabalhando, se esforçando, se dedicando. Muitas pessoas estão horas e horas a fio se esforçando. Tem sido extremamente trabalhoso, difícil montar esse espetáculo em tão pouco tempo. Mas tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor e para testemunhar a respeito daquilo que Cristo faz na nossa vida. Então participe, convide, divulgue, porque o resultado, o objetivo do esforço, do sacrifício desses queridos é levar o nome de Jesus. Não se esqueça, viva a verdade de Deus. Pense, reflita, não viva uma mentira, porque a mentira vai lhe trazer prejuízo. Deus abençoe, uma boa semana a todos, estamos despedidos na graça e na paz. E dia 5 nós temos aqui na quinta-feira uma assembleia ordinária da igreja. Você que é membro da igreja tem que estar presente. Obrigado. Olá, eu sou a Priscila e você acabou de assistir uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja que é feliz e amiga, você pode participar das nossas atividades semanais, que são totalmente online. Como, por exemplo, os nossos pequenos grupos, onde nós oramos um pelos outros, conhecemos novas pessoas e aprendemos mais sobre Jesus. Para fazer isso, basta que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clique no link que você encontra na descrição do vídeo. Vá em Sou Novo Aqui, preencha o formulário e nós faremos contato com você. Viu como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!